Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Sua mão me acompanha, Ele vai na frente. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Prosperidade espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. E também a sua prosperidade física, sua saúde física e emocional. E também a sua saúde financeira. Que Jeová Jiré, o Deus provedor, te abençoe no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas atividades. E nós estamos falando por esses dias, dando dicas, orientações, baseadas nas informações ou na sabedoria que Deus deu a Salomão, e com base na história de Salomão, estamos conversando com vocês dicas simples, mas se for colocada em prática, você será bem sucedido. E se já é, vai melhorar. Antes da gente entrar nas nossas pérolas de sabedoria, eu quero informá-los do nosso Instagram. Se você tem Instagram, segue a gente. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram, tá bom? Segue a gente lá e lá no Instagram sempre tem alguns conteúdos ali para abençoar você. E semanalmente eu tenho feito algumas lives no Instagram. Aí você poderá estar comigo a qualquer momento, tá bom? Vamos lá então, minha gente. Salomão, estava observando aqui que Salomão ele elaborava cronogramas detalhados. Ele era detalhista. Eu estava observando aqui que pessoas bem-sucedidas, elas valorizam muitíssimo o tempo. Gente, o tempo. O tempo que eu estou falando aqui, o tempo que você está aí me ouvindo, é um tempo precioso. Então o meu desejo é que Deus, o Espírito Santo, possa clarear, para que tudo que eu falar aqui nesses minutos, você possa entender dentro desse tempo que se chama hoje, agora, tá certo? E a única dádiva que recebemos da vida é justamente o quê? O tempo. Essa é a moeda corrente neste mundo. Se desejamos desenvolver uma amizade, dedicamos tempo para produzir esse relacionamento. Antes de conseguir um emprego, você não tinha dinheiro, certo? Entretanto, ficou conhecendo um patrão que tinha dinheiro e precisava do quê? Do seu tempo. Então, trocou o seu tempo pelo dinheiro dele. Isso se tornou a sua profissão e a sua fonte de renda, né? Outra coisa importante, que desejamos ter um corpo sadio. Consequentemente, minha gente, usamos o tempo como moeda e o investimos praticando o quê? Exercícios e conseguindo um corpo mais saudável. Então você precisa dedicar tempo. Então o foco aqui hoje é o quê? Tempo. Como você tem utilizado o seu tempo? Como? Salomão, ele compreendia o princípio de usar o tempo, vamos assim dizer, como uma moeda. Vejamos aqui na Bíblia, 1 Reis, capítulo 6, verso 1. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Ou seja, Salomão sabia o que desejava realizar. Salomão sabia quando desejava concluir seu projeto. Então, gente, o tempo é algo misterioso. No entanto, é o dom mais sagrado que recebemos de nosso Criador. Porque tudo aquilo que possuímos hoje trocamos por nosso tempo. Né?
Então veja bem como você anda gastando, né, ou investindo o seu tempo, né? Pense nisso. Se não possuímos algo, significa que não estivemos dispostos a trocar nosso tempo por esse item. Então, gente, tudo na vida se dá à base de troca. Tudo. Você está entendendo? Então, devemos decidir quão importante o tempo é para nós. Certa ocasião, alguém disse: gostaria de ir à sua casa e passar alguns dias à toa, conversando. Quando estará disponível? A pessoa deu risada, parecendo uma piada. Ele disse: eu não fico à toa, respondi. Sempre determino algo importante para fazer todos os dias. Mantenho meu cronograma e sempre sigo para o futuro. Gostaria de encontrar-me com o senhor para tomar uma xícara de café? Um jovem disse certa ocasião. Esse senhor pensou a respeito por alguns instantes e ele respondeu: não demorei muito para tomar uma decisão. Minha equipe, meus programas, era um homem de negócio, um homem da mídia, né, que está contando essa história aqui, que contou para nós, e eu estou reproduzindo para você. Ele tinha muitas responsabilidades. Então, ele não desperdiçava o seu tempo. Aliás, o próprio Salomão diz, né, que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de morrer, tempo de nascer. Há tempo para todas as coisas. Então, diante disso, meus amados e queridos, eu quero aqui dizer 4, vou usar o termo ingredientes, né? Se for segredo, eu vou revelar agora, mas 4 itens importantes que vai nos ajudar a estabelecer um cronograma eficiente, porque às vezes, como pode acontecer comigo, né? Eu não sou perfeito, pode acontecer com você, da gente não estar utilizando bem o nosso tempo e daí a gente perde oportunidades incríveis, né? Então pense nisso. Então, primeiro segredo aqui: determinar claramente o que desejamos realizar. Pense nisso. Pense a respeito do que quer fazer em determinado dia. Divida esse objetivo em tarefas pequenas. Encare cada hora como se esta fosse seu empregado ou seu sócio. Delegue uma tarefa para cada hora. Escreva-as claramente. Então, o primeiro item aqui que pode nos ajudar, se você não conhece, você vai estar aprendendo. Se você sabe disso aqui, eu te pergunto: você tem cuidado do seu tempo? Ou como diz o ditado por aí, alguns dizem assim: tô levando a vida, né? Então, tem que analisar, né? O tempo é precioso. Então, primeiro, determinar claramente o que desejamos realizar. Segunda coisa importante: priorize. Eliste tudo o que precisa fazer em ordem de importância. Entendeu? É importante isso aqui, você priorizar, colocar numa lista o que você precisa fazer em ordem de importância. Entendeu? Outra coisa interessante é você colocar um limite no número de suas reuniões e mantenha-se focado. Se você lidera, se você às vezes tem que fazer reuniões. Eu estava numa ocasião em um seminário sobre liderança e um dia, um dos palestrantes, para descontrair a plateia, ele disse assim: olha, naquela empresa tinha tantas reuniões e eram reuniões assim, tipo assim, não estava sendo bem planejada, organizada. Ele disse assim: olha, gente, nós vamos começar uma reunião para acabar com muitas reuniões, né? É interessante isso aqui, porque às vezes você faz tantas reuniões e não tem resultado, porque está fazendo demais. Então, às vezes é melhor você limitar o número de reuniões, de conversas, seja no mundo dos negócios, seja até uma reunião familiar, né? E fazer reunião após reunião. É muita reunião para pouca decisão, para pouco resultado. Pense nisso. Talvez eu esteja falando hoje com uma pessoa que é um empresário, empreendedor, mas o teu negócio não está prosperando, porque você faz muitas reuniões, mas não está focado naquilo que importa. Então, se alguém pedir
para encontrar-se com você, por exemplo, às 9 da manhã, diga que irá fazê-lo, quem sabe, às 9h20. Então, sempre estabeleça um horário para encerrar a reunião. Assim, se a pessoa chegar 10 minutos atrasada, você pode dizer: sinto muito, tenho apenas 10 minutos para conversar com você hoje. Isso faz com que ela perceba claramente de quanto tempo dispõe. Não é verdade? Não é constrangedor quando você marca um horário com alguém para uma reunião importante, não é? E você marca e a pessoa chega atrasada, né? Você marca 9, a pessoa chega 9h30, né? E às vezes você marca, a pessoa não vem, não dá satisfação, você perdeu o seu tempo. Isso é muito desagradável. Quantas pessoas perderam negócios importantes por causa de ter uma agenda desorganizada, vamos assim dizer, né? Então é importante você ter um cronograma eficiente. Outra coisa importante que pode nos ajudar é o seguinte: sempre siga em frente, ainda que tudo ao seu redor esteja estagnado, esteja parado. Dê aquele telefonema importante para o qual ainda não teve tempo, ou o WhatsApp, que é o comum no WhatsApp, né? Pegue suas anotações e desenvolva-as em mais detalhes. Ou seja, mantenha-se em atividade. Amados, eu quero orar com vocês daqui a pouquinho e eu creio que eu não estou abordando esses assuntos em pequenas pérolas de sabedoria à toa. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, tudo. Não é à toa que você está me ouvindo neste momento. Aliás, eu quero até dizer o seguinte: eu estava esses dias atrás, eu fui no aeroporto, eu moro em Curitiba, e eu fui até o aeroporto em São José dos Pinhais, a levar os meus filhos, que eles iam para São Paulo em uma reunião de negócios, e eu fui levá-los lá. E tive que ir bem cedo, porque era bem de manhã, tinha que estar lá no aeroporto tipo 6 da manhã. Então, 6h30 mais precisamente, né? E aí nós fomos. Eu fui. Deixei ali eles e tal, então eu tinha aquele compromisso, terminei, aí eu tinha um outro compromisso meu às 8h30. E eu sabia que daquele horário dava tempo de eu chegar no outro compromisso. E de fato, graças a Deus, deu tudo certo. Mas onde eu quero chegar? Que vindo para o aeroporto, lá de São José dos Pinhais para Curitiba, né, eu vim, e eu ia inclusive numa emissora de rádio, e eu pude ouvir pela emissora local aqui em Curitiba, uma delas que nós temos programação na parte da manhã. Eu sintonizei a rádio e eu comecei a ouvir o que eu ensinei, né? Porque a gente ministra cada dia essas porções de sabedoria e a rádio vai colocando no ar na sequência, né? Então eu vim ouvindo ali, eu fiquei me imaginando, olha, o ouvinte dentro do carro, ouvindo essas instruções, e eu achei demais. Por quê? Porque aqui eu estou falando, eu estou instruindo, eu tenho aqui as anotações, evidentemente eu anoto aqui, né, o conteúdo que eu passo para você, mas depois eu ouvindo, eu achei o máximo. Por quê? Porque sempre eu estou falando, né? E está do outro lado gente ouvindo. Então isso é muito importante, você ter um cronograma detalhado, e eu pude então aquele dia ser produtivo e eu consegui atingir as minhas metas tendo ali um cronograma, ajudando os filhos, né, levando eles até o aeroporto. E assim eu queria, como pai, apoiá-los ali naquela missão importante, e também pude voltar a tempo. Eu espero que você esteja compreendendo tudo que Deus está falando com a gente no dia de hoje. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse ensinamento, por essa nossa conversa gostosa aqui, que eu creio que quem está ouvindo está sendo abençoado, está entendendo. Espírito Santo, ajuda cada um deles a entender, a compreender e a colocar em prática, e ajuda a todos nós a termos o nosso planejamento organizado, que possamos ter um cronograma eficiente para cada dia, para cada semana, para cada mês, e assim possamos crescer e prosperar na nossa jornada de fé nesta terra. Assim oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.